Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitor em Crise e hoje eu vou mostrar minhas leituras do mês de maio. Eu li 5 livros nesse mês de maio e eu também li algumas HQs porque eu e a Monique a gente assinou o Social Comics, então lá tem muitas HQs. Ótimo pra quem é um leitor voraz que nem eu. E eu comecei o mês de maio lendo O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E ele vai contar a história da Dorothy, e ela é levada, depois que o tornado passa pela casa dela, ela é levada junto com o Totó, que é o cachorrinho dela, pro mundo de Oz. E a casa acaba caindo sem querer em cima da bruxa chamada Leste, então a Dorothy acaba salvando o povo dos Munchkins da escravidão. E nisso, como ela matou a bruxa, ela pode então pegar os sapatinhos de prata dela, e a partir dali ela descobre que ela tá nesse mundo e ela quer voltar de novo pro Kansas. Ninguém sabe onde fica isso, então eles mandam ela falar com o Mágico de Oz, que vive na cidade das Esmeraldas. O Mágico de Oz, que mora na cidade das Esmeraldas! E os Munchkins falam pra ela ir pra cidade das Esmeraldas pra falar com o grande Mágico de Oz. E aí no caminho vai conhecer 3 personagens bem engraçados, que são o Espantalho, que o sonho dele é ter um cérebro, o Homem de Lata, que ele quer ter um coração, e o Leão, que ele quer ter coragem. E eles vão passar por diversas aventuras até conseguir chegar na cidade das Esmeraldas. E lá, depois de todos esses percalços que eles vão ter durante o caminho, eles vão descobrir que... Eu não sei se é spoiler. Será que é spoiler? Se for spoiler, eu tava uma vizinha aqui pra pular pra frente. Eles vão descobrir que o Mágico de Oz, na verdade, ele não é um mágico. Como a Dorothy, ele também foi carregado por um tornado e acabou caindo no mundo de Oz também. E ele acaba dando, entre aspas, os pedidos que o Espantalho, que o Leão e que o Homem de Lata queriam, mas isso foi meio que metafórico. Nossa, que profundo. Uau! Porque, na verdade, o Espantalho, ele não sabia das coisas porque ele era muito jovem. Conforme ele ia descobrindo as coisas, ele ia ficando inteligente. Mesma coisa pro Homem de Lata, ele achava que ele não tinha coração, mas é porque ele não acreditava que ele era uma pessoa bondosa. E o Leão da mesma forma, ele não sabia que ele era corajoso, ele achava que ele era covarde, mas na verdade faltava só esse impulso pra ele. Eles fazem um balão pra tentar voltar pra Terra, só que o balão voa somente com o Oz. E então a Dorothy se desespera, ela começa a chorar um monte. Aparece a Glinda, que é uma bruxa boa. Era só ela bater 3 vezes o sapatinho de prata. Aí ela faz isso e acorda de novo, ali junto com os tios dela. O livro, ele é legal, assim, ele é um livro mais infantil. Se desenvolve de um jeito bastante inocente. Dá pra perceber esse encanto que o livro tem. Eu sei que se eu não me engano, são 14 livros. Só que é meio difícil achar aqui na região esses livros dessa série. Eu também li, nesse mês, Muito Mais Que 5 Minutos, da Catherine Bookman, do canal 5 Minutos, né? É um livro meio que de memórias dela, só que assim, a metade dessas histórias que estavam no livro eu já tinha visto, eu acho, em vídeos dela, e uma parte, assim, daquelas histórias meio que ficou um pouco forçado, porque ela dá, tipo, ela tenta colocar algumas lições de moral, tipo, estudar, não praticar bullying, e isso acabou ficando meio forçado. Dá pra sentir alguns trechos, assim, da loucura que a Kéfera passa nos vídeos, mas não foi uma leitura muito construtiva, assim por dizer. A única coisa que valeu a pena foram as fotos da Vilma Teresa, que são engraçadas. O próximo livro que eu li foi A Resposta, da Catherine Stockett. Ele vai contar a história de 3 mulheres, a Evelyn, a Minnie e a Skeeter, que elas são 3 mulheres que moram em Jackson, Mississippi. E ela vai começar com a Evelyn contando, e ela já cuidou de 17 crianças brancas, e agora ela tá cuidando da May Mobley. Durante um jogo de cartas na casa onde a Evelyn trabalha, a Skeeter vai escutar um comentário da Hayley, que é essa, falando que as empregadas domésticas, elas deveriam ter um banheiro específico para elas, para que elas não passassem doenças para os brancos. E ali vai começar a desenrolar toda a história. Vai falar sobre a segregação racial dos Estados Unidos, sobre esse preconceito que as pessoas brancas tinham contra as pessoas de cor. E assim, é muito triste a história, ver o que essas mulheres elas passam, todo o medo que elas sentem de tentar mudar essa história, porque tem algumas tentativas de integração racial na cidade que acabam em tragédias. Skeeter, ela meio que convence a Evelyn a contar a história dela, de como é ser empregada negra trabalhando para famílias brancas. A princípio, a Evelyn ela fica um pouco receosa de participar disso, mas ela, depois de mais um comentário bastante negativo da Hayley, ela acaba aceitando e envolvendo mais empregadas. Inclusive a Minnie, ela também inicia esse projeto junto com elas, só que a Minnie ela também tem muito medo. Assim, a gente sente a tristeza que tem e o
porquê de julgar uma pessoa, rebaixar uma pessoa por causa da cor da pele, ou porque... Não só isso que acontece no livro, né? Eles também julgam as pessoas porque uma é alta demais, porque outra não tem um cabelo bom. Todos esses preconceitos que a sociedade impõe tem que ser daquele tipo específico, senão tu não se enquadra nos padrões que a sociedade determina. Ele fala sobre autoaceitação, sobre o amor em si, o amor sem preconceitos. A Evelyn, ela fala que ela às vezes ama mais os filhos das patroas brancas do que as próprias patroas, né? Ela me fez pensar bastante coisa sobre preconceito, sobre aceitação, olhar o interior das pessoas e não só o exterior, né? E ele foi adaptado para o cinema, teve a participação da Viola Davis, da Emma Stone e um elenco de bastante peso. E o filme é tão bom quanto o livro mesmo. E o próximo livro é Inferno, do Dan Brown. É o quarto livro que apresenta o personagem Robert Langdon, e esse livro era um dos livros da minha meta de 2016. A história vai acompanhar o Robert Langdon, ele vai acordar num hospital em Florença, e só que ele não lembra das últimas 48 horas. Na verdade, ele sobreviveu um tiro na cabeça e ele não tem memória de nada. E ele acorda com um dispositivo que só ele pode abrir, que tem um símbolo de perigo biológico. E quando ele tenta entrar em contato com o consulado americano, eles mandam alguém para tentar matar ele. E nisso ele acaba se fugindo com a doutora Sienna Brooks, que estava no hospital com ele, e eles embarcam numa corrida contra o tempo para tentar descobrir os segredos que o perigoso vilão ele acabou deixando, e provavelmente vai lançar uma nova praga sobre a Terra. E a narrativa da história ela é cheia de ação, de perseguições, e ele vai ter um monte de referências históricas ao primeiro dos cantos da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é o Inferno. Eu sou daqueles que fica pesquisando todos os locais, ele fala de algum local, eu vou lá na internet e pesquiso, ele fala de algum personagem, eu vou lá e pesquiso. O Robert Langdon, ele continua sendo um personagem bastante carismático, ele é um cara que sabe muito de simbolismo, e ele não é aquele cara que fica, eu sei tudo, eu sou o sabichão. Ele tem esses momentos mais cômicos, ele tem os momentos de fecha os olhos e tenta analisar as situações para tentar entender o que está acontecendo. E o final do livro ele é um pouco questionável. Ele consegue decifrar todos os enigmas que esse vilão deixou, só que fica um ponto ali em aberto. O final não foi tão impactante assim, não me conquistou esse final. Agora, Monique, prepare-se para julgar. O último livro físico que eu li em maio foi A Escolha, da Kiera Cass. Se você não leu os outros dois livros da série, então eu acho bom você pular esse livro, botar um linkzinho para você pular pro próximo livro para não pegar spoiler. Então o livro vai continuar acompanhando a América, que agora ela está entre as 4 últimas escolhidas, ficaram na seleção, né? Nisso ela vai percebendo que o sentimento que ela tem pelo Maxon, ele mudou bastante do que ela tinha inicialmente pensado que era. Ela percebe que o que ela sente por ele realmente é amor. Juntos eles vão tentar mudar o sistema de castas que tem em Leia. Ela vai tentando mostrar pra ele que o que ela sente é amor, só que ela tem medo de dizer isso pra ele e ele não retribui esse amor. Ele trata bem ela, ele também trata as outras personagens do livro da mesma forma, as outras concorrentes dela. Ele termina, não vou dizer que era previsível o jeito, mas eu já imaginei quem que ia ser a escolhida por ele. Tinha um pouco corrido, a autora parece que ela tinha um número de X de páginas para escrever, então ela teve que correr o final, porque a escolha final acaba ocorrendo tudo em 2 ou 3 páginas. Eu acho que inicialmente esse era o último livro da trilogia, e acabou a história do Maxon e da América. Aparentemente já é uma outra história, mas continua nesse mesmo mundo onde está se passando a seleção. Como eu tinha falado no começo do vídeo, eu e a Monique a gente assinou o Social Comics. É a Netflix dos quadrinhos. Como a Monique falou, é o Netflix dos quadrinhos, então a gente assina e tu pode ler quantas HQs tu tiver vontade. Então eu peguei e li algumas HQs, umas eu já conhecia há algum tempo e outras eu acabei vendo ali como recomendado. A primeira delas é o Bando de Dois, do Danilo Beirute, e ele vai contar a história de um cangaceiro que ele acaba tendo uma visão dos companheiros dele de cangaço, que foram mortos, decapitados, vão ser levados pelos soldados do governo para a capital para serem expostos lá, né? E nisso ele encontra um companheiro dele de cangaço para tentar salvar eles. Só que esse bando de dois, no caso, eles têm intenções diferentes. Um tem a intenção de salvar esses companheiros e outro tem a intenção de roubar um tesouro que um deles tinha roubado. E a história assim é bem interessante. O Danilo Beirute, os traços dele são muito bons, mostra muito bem como é o
como é o sertão nordestino, assim, o jeito deles falarem, o jeito deles se vestirem, assim, eu achei a história muito boa. O final também é bem legal. A outra HQ foi o Desengano, do Camilo Solano. Entendi a história como um pouco autobiográfica, dele passando o carnaval numa cidade do interior junto com a família dele. Que a família vai pra uma outra cidade visitar, acho que parente, se eu não me engano, e ele acaba ficando sozinho lá. Vai passar bastante o que passa na cabeça do autor, né, assim, os pensamentos dele, que eu achei engraçado que ele teve uns pensamentos, assim, algumas ideias, assim, que eu também compartilho. Ele tá esperando na fila do supermercado e questionando sobre qual é o propósito da vida, qual é o nosso propósito como ser humano. Então é umas coisas bem malucas, assim. Eu gostei bastante da história, o final é bem legal, assim. Dá pra ver que realmente é a vida dele que tá sendo passada. O outro livro que eu li foi O Mundo de Yang, do Orlandelli, que vai contar a história do Yang, que é um rapazinho que ele acaba aparecendo num mundo paralelo, porque as forças do bem e do mal, Yin e Yang, Yin, seriam as forças do Yin e Yang, elas não estão mais em harmonia, e ele é trazido para esse mundo para tentar salvar, para tentar equilibrar essas forças. E ele vai ser acompanhado pela voz, que é não sei se é a consciência dele, simplesmente ele se autodenomina a voz. Passa essa história, uma história mais oriental, assim. Ele luta contra alguns, pelo que eu pude perceber, alguns medos das pessoas, como por exemplo o medo de sofrer bullying, contra as próprias fobias, e ele vai ter essa ajuda dessas forças ali para tentar equilibrar as forças do universo. Eu acho que o livro ele tem continuação, termina com o Yang ele tentando chegar até o ponto onde ele vai ter que lutar para equilibrar esses dois poderes. E a última HQ que eu li foi A Vida de Jonas, do Magno Costa. Ele vai contar a história do Jonas, que ele é um ex-alcoólatra. Ele tá tentando reerguer a vida dele, só que pra ele nada parece que tá dando certo. Fala sobre o alcoolismo, sobre a amizade também. A história ela é bem comovente e mostra todo o medo e as tentativas que o Jonas tem pra tentar melhorar a vida dele. E é engraçado porque a história em quadrinho, assim, todos os personagens são fantoches. Eu achei muito legal isso. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas leituras do mês de maio. Deixa aqui nos comentários quais foram os livros que você leu durante esse mês, pra gente trocar algumas ideias. Clique aqui pra se inscrever, deixe seu joinha, me acompanhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Prepare-se para jogar! Deixa eu segurar meus olhos. Jogue em dobro!